A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus e eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós estamos no nosso primeiro áudio, do nosso estudo A Ressurreição. Bom, Deus tocou no meu coração de escolher alguns temas e trazer aqui, Fora os temas que eu já estudo e coloco para vocês, também tem alguns temas da Bíblia que eu preciso explicar. Nós começamos com o primeiro aí, que a gente já falou sobre Elias e os profetas de Baal, A gente descobriu que o nosso altar pode estar quebrado, por isso que muita coisa não funciona, Então tá. Hoje a gente vai começar esse estudo aqui, a ressurreição, e eu quero que você abra a sua Bíblia juntamente comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no seu capítulo 15... versículo 1 a 58. Eita Jesus! Bom, ressuscitar não é reencarnar, tá? Grava aí. Ressuscitar não é reencarnar, como ensina os espíritas. Que os espíritas, na verdade, ensinam coisas que é antibíblico. Ainda que alguns espíritas utilizam de alguns versículos tentando criar uma base. Mas não existe base para o espiritismo, tá bom? Então, o capítulo 15 está repleto de lições onde vale muito a pena passearmos, O que é que ele está falando aqui? O apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto, Foi direcionada, foi a primeira carta que ele manda para a igreja de Corinto. E aqui no capítulo 15, ele vai tratar sobre a ressurreição. Então tem muita coisa aqui que eu quero comentar, tá bom? Então a gente vai começar aí no verso 1, vamos lá? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, qual também recebestes, e não qual também permaneceis. Olha só, e no qual também permaneceis. Pelo qual também sois salvos, se retiverdes tal como vulo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então ele está dizendo, olha, eu já mandei aqui um evangelho para vocês, Espero que vocês estejam seguindo corretamente como tudo fala nesse evangelho. Aí vem o verso 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Então, ele está deixando claro do sacrifício de Cristo, meus irmãos. Para você ter o direito e o acesso ao reino de Deus, precisou de duas coisas. Primeiro, que Cristo pagasse o preço por nós, tomasse nosso lugar na cruz. E também a segunda coisa, que você aceitasse o sacrifício de Cristo, tá entendendo? Porque João 3,16 deixa claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, então tem que crer, tá vendo? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Se acreditar em Cristo, se tiver a fé em Cristo, não vai perecer, mas vai herdar a vida eterna. O acreditar, meus irmãos, é seguir o que ele falou, ok? Verso 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então Cristo não permaneceu na sepultura. Ele não foi sepultado e ficou ali. Não, ele ressuscitou, tá? Ele ressurgiu, ele voltou à vida, tá? E que foi visto por Cefas, que era Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem no Senhor. O verso 5 e 6 traz a testemunha de que ele foi ressuscitado. Primeiro ele morreu. E qual é a prova que ele é o Cristo? Ele ressuscitou. É uma das provas. Aí ele foi visto por Pedro. Depois ele apareceu para os 12. Os 12 conseguiram ver ele. Não foi só um, foi os 12. E depois dos 12? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Então, mais de 500 pessoas testificaram que Cristo ressurgiu, dos quais vive ainda a maior parte naquela época, tá vendo? Verso 7, meus irmãos.
Depois foi visto por Tiago, depois foi visto por todos os apóstolos, e por derradeiro, quer dizer, por último, de todos me apareceu também a mim, como a um abortivo, né? Então, Cristo apareceu também, meus irmãos, até para o apóstolo Paulo, meus irmãos. Olha aí que forte isso, né? Verso 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Ele se sentia dessa maneira. Ele não se sentia digno de ser chamado de apóstolo. Olha o apóstolo Paulo ali. Ele não se sentia, porque ele foi um dos perseguidores da igreja, né? Verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Então, ele está dizendo aqui no verso 10 que ele conseguiu fazer muito mais trabalho que todos os discípulos, né? E verdadeiramente ele fez. Ele viajou em muitos lugares, né? Para levar o evangelho. Enquanto os discípulos queriam parar, ele queria continuar. Verso 11. Então, ou seja eles, assim pregamos, assim havemos crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos. Então, para aquele que acredita que ninguém ressurge dos mortos, Cristo foi a primícia, depois dele será nós. Então, todo cristão que um dia deitar e for sepultado, ele voltará a ressuscitar. Mas quem vai ressuscitá-lo no último dia é Cristo. Se descrermos da palavra dele, como é que vamos ressuscitar, meus irmãos? Temos que ter fé. E ele vai nos ressuscitar. Uns ressuscitarão para a vergonha eterna, outros ressuscitarão para a eternidade bélica. Verso 13. Olha o que diz aí. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E como é que vai fazer com aquela multidão de testemunhas que viu? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E isso somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, a gente está vivendo uma mentira. É o que Paulo está dizendo aqui. Ou você acredita ou você não acredita. Verso 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, na verdade, ninguém foi libertado. Está todo mundo ainda sujo. É tudo mentira o que está acontecendo? Ou a gente viu realmente a transformação na vida de cada um? Verso 18, meus irmãos. Olha que texto maravilhoso. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Esse é o grande problema. Porque muita gente dentro da igreja só espera Cristo para essa vida. Eles ainda não acreditam na ressurreição. Não acreditam que vai ter outra vida. Eles acham que é só essa aqui, ó. Acabou essa aqui, morreu tudo e acabou. Não. Na verdade, a nossa vida vai começar lá, onde a gente vai desfrutar o que Adão desfrutou no Jardim do Éden, né? A paz, o amor, a alegria. A gente vai viver uma nova vida ao qual nunca vivemos antes, nunca experimentamos, né? Sabe o que é ser enxugado dos seus olhos toda lágrima? E é isso que é a promessa, tá entendendo? Porque se isso aqui for em vão, como que vai ficar, meus irmãos? Como que vai ficar a promessa que ele nos deu em João 14, tá? Eu vou ler aqui só um pedacinho para você ver. Um pedacinho não, vou ler ele todo, porque João 14 é do 1 ao 3. Olha só, João capítulo 14 diz assim. Como é que vai ficar essa promessa aqui, ó? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, se ele não ressuscitou, ele não chegou lá. Não preparou nenhum lugar e não vai voltar.
se crermos que ele não ressuscitou. Tá? Amanhã eu continuo. Eu estou trazendo esse estudo para você entender das promessas do Senhor, tá? Anote aí a lição de casa, 1 Pedro 4,11. 1 Pedro 4,11. Está fazendo aniversário hoje a irmã Laurita Cardoso, madrinha de casamento da irmã Alaide. A Laurita está fazendo aniversário hoje e a Alaide te ama demais, viu? Que Deus te abençoe grandemente. Aproveita aí seu aniversário. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais aniversariantes. Não tenho não. Mas deixa eu dar meus recadinhos aqui, ó. Meus irmãos, adquira meus PDFs, porque você adquirindo meus PDFs, você me ajuda. Custa R$5 cada um, eu tenho 24 estudos, aí eu vou falando uns poucos aqui, tá bom? E você pode ter ele no celular, não pesa, você pode imprimir também para fazer uma apostila e fazer uma coleção, tá bom? Eu tenho um estudo do Apocalipse, meus irmãos, muito bom. Também tem um estudo chamado Sonho de Deus. Você sabia que Deus teve um sonho? E que sonho que foi esse? Vale a pena você saber, né? As 4 armas de um cristão, tá bom? São estudos que o pastor Alex fez aí. Conhecendo o temor. Você precisa entender esse estudo. A chave que abre a porta do reino. E um estudo chamado Discipulado, né? Bom, o meu número para você receber esse PDF é 11971093166, tá bom? Pastor, eu quero fazer mais de uma doação. Tudo bem, eu também aceito. O meu Pix é o mesmo número que eu tô te dando aqui, tá? 11971093166. Se você tiver com dízimo parado, se você quiser me fazer uma oferta, me dar um presente, ou comprar um PDF, ou mais de um, tá bom? Esse é um número. E lá você receberá o seu PDF, ok? Bom, onde me achar se você perder o meu contato? De repente você perdeu o meu contato. Foi roubado, quebrou o celular, perdeu? Que Deus livre e guarde tudo isso. Mas vamos lá, vamos supor que aconteça. Você pode me achar na página do Facebook, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Tá bom? Estou escrevendo um livro, meus irmãos, que se chama Casais e Vendavais. E eu peço que vocês me ajudem para que eu possa publicar esse livro, tá bom? Pastor, eu quero a sua conta do Bradesco. Bradesco, agência 0407, dígito 3. Conta corrente 517642, dígito 5. Alexandre Souza do Carmo. Pastor, eu quero a conta da Caixa. A Caixa Econômica Federal é a agência 0908, dígito 1288. Conta poupança 848809796, dígito 2. Alexandre Souza do Carmo. Tá bom? Por hoje é só e amanhã tem mais.